Imagine um mundo onde os mares são governados por homens sem lei, mas nem por isso sem regras. Os piratas, esses lobos do oceano temidos como demônios das águas, tinham um código próprio que ia muito além da violência bruta. Suas tradições, muitas vezes envoltas em mistério, revelam uma sociedade surpreendentemente organizada e até mesmo progressista para a época. Hoje, vamos desvendar os segredos por trás dos costumes que tornaram esses foras da lei lendários, desde o significado oculto das argolas nas orelhas até o verdadeiro propósito da faixa nos olhos. E antes que você embarque nessa jornada, não se esqueça, o único pavilhão que vale a pena hastear é o negro como a alma daqueles que ousam desafiar o mar. Então, garanta seu lugar no navio, assine nosso canal e abasteça-se de rum, porque a aventura está prestes a começar. Contrariando a imagem de bandidos caóticos, os piratas eram, em muitos aspectos, pioneiros em justiça social. Enquanto o mundo discutia hierarquias, eles criavam sistemas de proteção mútua que fariam inveja a muitas sociedades incivilizadas. Imagine um fundo de compensação para tripulantes feridos em batalha. Se um pirata perdia um membro ou sofria uma lesão, recebia uma parte garantida do butim, como se fosse um seguro de vida antecipado. Cada grupo estabelecia suas próprias regras, mas a lógica era clara: a lealdade se pagava em ouro. Após um saque bem-sucedido, os feridos eram os primeiros a receber sua fatia, e só então o restante da tripulação dividia o que sobrava. Era uma democracia brutal, mas funcional e muito à frente de seu tempo. E falando em batalha, os canhões eram as verdadeiras estrelas dos confrontos. Tome como exemplo o Queen Anne's Revenge, navio do temível Barba Negra, equipado com 40 peças de artilharia. Essas armas não eram apenas para intimidação, elas decidiam o destino de um combate. Mas havia um problema: o estrondo das salvas poderia deixar um homem surdo em segundos. A solução: os piratas mais astutos usavam argolas de ouro ou prata não apenas como adorno, mas como protetores auditivos improvisados. Antes de cada disparo, inseriam cera nas orelhas, um truque que salvava sua capacidade de ouvir os gritos de guerra e as ordens do capitão no calor da batalha. A vida no mar, porém, não era feita só de combates. Longas travessias em espaços confinados criavam laços inesperados. Alguns piratas mantinham relações íntimas entre si, e o que hoje poderia ser visto como tabu era, na verdade, uma prática reconhecida e até formalizada. Uma telotagem, uma espécie de união entre dois homens, e além da amizade, eles dividiam tudo, desde butim até heranças, e até mesmo companheiras, se fosse o caso. Essas alianças eram seladas com trocas de anéis e juramentos de lealdade até a morte. Não se tratava apenas de romance, mas de sobrevivência. Em um mundo onde a traição poderia custar a vida, ter um parceiro de confiança era tão valioso quanto um baú cheio de ouro. E falando em morte, os piratas tinham um medo peculiar: serem enterrados como indigentes ou, pior, terem seus corpos devorados pelos peixes. Daí vem outro segredo por trás das argolas: elas funcionavam como uma pólice funerária. Feitas de metais preciosos, podiam ser derretidas para pagar um enterro digno. Alguns iam além, gravando o nome de seu porto de origem no interior da joia, garantindo que, mesmo se seu corpo fosse encontrado em uma praia distante, seria identificado e enviado de volta para casa. Era uma forma macabra, mas prática, de assegurar que sua última viagem fosse tão épica quanto sua vida. Agora, imagine-se diante de um navio com um pavilhão vermelho sangue hasteado. Enquanto a bandeira do Jolly Roger já inspirava terror, o estandarte carmesim era um aviso sem volta: não haveria clemência. Quem fosse capturado sob aquela insígnia sabia que sua sorte estava selada, a morte seria rápida, mas inevitável. Não à toa, muitos preferiam se jogar ao mar a enfrentar o destino que os aguardava. Já a faixa no olho, outro símbolo icônico, não era apenas um acessório de estilo. Piratas experientes a usavam para manter um olho sempre adaptado à escuridão, prontos para descer aos porões escuros dos navios inimigos sem perder um segundo de vantagem. Era uma tática de guerra tão simples quanto genial. Os mares sempre foram palcos de histórias incríveis, e os piratas, seus protagonistas mais ousados. Já no ano 75 a.C., um jovem Júlio César foi sequestrado por corsários que, ao pedir um resgate de 20 talentos, ouviram do futuro imperador uma resposta desdenhosa: eu valho no mínimo 50. Diz a lenda que, enquanto aguardava o pagamento, César entretinha seus captores com poemas e discursos só para, uma vez livre, caçar cada um deles e crucificá-los como lição. Séculos depois, Edward Teach, o Barba Negra, elevou o terror a outra dimensão.
Antes de cada abordagem, ele acendia fitas de estopa entrelaçadas em sua barba espessa, transformando seu rosto em uma máscara de fumaça e chamas. Armado com pistolas, facas e um gancho de abordagem, ele parecia mais um demônio do que um homem. Seus inimigos, paralisados pelo medo, muitas vezes se rendiam antes mesmo do primeiro tiro. E quem diria que os piratas, esses marginais do mar, também deixaram legado em terra firme? Capitães como William Kidd não eram apenas saqueadores, eram figuras influentes em suas comunidades. Kidd, por exemplo, ajudou a fundar a Igreja Episcopal da Santíssima Trindade em Nova York e até encomendou um banco especial para sua família, prova de que, entre um saque e outro, esses homens sabiam como investir em respeito e reputação. Por fim, as argolas, esses símbolos tão associados aos piratas, tinham um significado que ia além da superstição. Diziam que elas afastavam o enjoo, que protegiam contra o azar, que até mesmo garantiam boa sorte nos negócios. Mas, no fundo, era um lembrete de que, mesmo em um mundo sem leis, a honra e a pragmática andavam de mãos dadas. Afinal, quem melhor para entender o valor de um seguro do que aqueles que viviam à beira da morte a cada onda? Então, se você está pronto para navegar nessas águas turbulentas, lembre-se, a verdadeira riqueza dos piratas não estava apenas no ouro que roubavam, mas nas regras que criavam, nas alianças que forjavam e nas lendas que deixavam para trás. E agora, com o rum na mão e o vento a favor, é hora de içar as velas, porque a história que você acabou de ouvir é apenas o começo. Mas se você pensa que os piratas eram apenas caçadores de ouro e pratas, está enganado. A verdadeira moeda de troca no mar não brilhava, ela mantinha os homens vivos. Muitos acreditavam, por exemplo, que uma argola de ouro na orelha poderia salvar um homem do afogamento, como se o metal fosse um talismã contra a fúria do oceano. Um mito, claro, desmentido pela ciência e pela lógica, mas que persistia entre aqueles que, todos os dias, desafiavam a morte com pouco mais que uma faca e um punhado de coragem. E falando em ouro, imagine a cena clássica, um pirata enterrando seu tesouro em uma ilha deserta, sob a sombra de uma palmeira, enquanto o sol poente dourava as moedas. Pois saiba que isso era quase tão raro quanto um capitão honesto. Dos milhares que singraram os 7 mares, apenas um tem registro de ter escondido sua fortuna, William Kidd, o lendário Capitão Kidd, que enterrou parte de seu butim perto de Long Island. Mas seu plano deu terrivelmente errado, seu próprio aliado desenterrou o tesouro e o usou como prova para incriminá-lo. Uma ironia cruel, o homem que tentou ser esperto acabou enforcado por causa de sua própria astúcia. A razão pela qual a maioria dos piratas não enterrava seus saques. Porque a verdadeira riqueza pirata não era feita de baús cheios de dobrões. Era feita de sobrevivência. O que eles roubavam, na maior parte, não eram joias ou lingotes, mas comida, rum, armas, madeira, tecidos e peles, tudo que um navio precisava para atravessar o Atlântico sem que a tripulação morresse de fome ou se matasse em motins. Piratas não eram colecionadores e eram negociantes da urgência. O que não usavam, vendiam. O que não vendiam, trocavam. E o que não trocavam, bebiam ou queimavam em festas que duravam até o último barril de rum. De todos os tesouros piratas já descobertos, apenas um foi autenticado, o naufrágio do Vida Gale, encontrado em 1984 perto de Cape Cod, 260 anos depois de desaparecer. Uma fortuna em prata e ouro, sim, mas também um lembrete sombrio, os piratas cujos nomes ecoam até hoje, Blackbeard, Calico Jack, Annie Bonny, não eram os mais bem-sucedidos. Eram os que foram pegos. Como disse o arqueólogo David Moore, os piratas famosos são aqueles que foram capturados. Os verdadeiros mestres do ofício, os que acumularam fortunas e escaparam da forca, desapareceram sem deixar rastro. Suas histórias não foram contadas em tribunais nem impressas em panfletos sensacionalistas. Eles morreram ricos, anônimos e, acima de tudo, livres. E falando em liberdade, não eram só homens que buscavam fortuna nos mares. Mulheres como Annie Bonny e Mary Read navegaram lado a lado com os piratas, desafiando não apenas a lei, mas as próprias regras de um mundo que não as queria a bordo. Bonny, primeira imediata do navio Revenge, e Read, que se disfarçava de homem para lutar, provaram que a coragem não tinha gênero. Infelizmente, seu navio foi capturado, e ambas terminaram na prisão. Antes da execução de seu capitão e marido, Jack Rackham, Bonny teria lhe dito: "Lamento ter acreditado em você. Se tivesse lutado como homem, não teria morrido como um cão."
Até o símbolo mais icônico da pirataria, a bandeira negra com caveira e ossos cruzados, tem segredos. Chamada de Jolly Roger, ela não era única, cada capitão personalizava a sua. A de Barba Negra, por exemplo, mostrava um esqueleto segurando uma ampulheta e um coração sangrando, com a inscrição, Torre ao If the Devil, em que o diabo leve o inferno. Outras exibiam esqueletos vermelhos, relógios de areia ou até homens pisando em caveiras. Não era apenas um aviso, era psicologia pura. Ver aquela bandeira no horizonte significava que a morte estava a caminho e que resistir seria inútil. E as torturas? Aqui a realidade é ainda mais sombria que a lenda. Embora a ideia de fazer alguém caminhar na pranca seja famosa, não há provas de que fosse comum. A maioria das execuções piratas era rápida e sem cerimônia, um tiro, uma facada, um corpo jogado ao mar. Mas havia um castigo tão cruel que fazia a pranca parecer brincadeira de criança, o Keilaolin. Imagine ser amarrado, arrastado pela lateral do navio e afogado repetidamente enquanto seu corpo é rasgado pelo casco cheio de cracas. Os ansortudos morriam rápido, esmagando o crânio contra a madeira. Os outros, bem, o oceano tem maneiras lentas de ensinar lições. E se pensava que ser abandonado em uma ilha deserta era melhor, estava enganado. Ser maroned, deixado com um punhado de água, uma garrafa de rum e uma arma, era uma sentença de morte lenta, onde a loucura chegava antes da fome. Alguns, como o pirata Alexander Selkirk, a inspiração para Robinson Crusoe, sobreviveram. A maioria não. Pirataria não era apenas aventura, era um jogo de sobrevivência onde as regras eram escritas a sangue e rum. E agora que você conhece os bastidores dessa vida, resta uma pergunta: você teria coragem de embarcar? Se sim, antes de zarpar, deixe sua marca, como os antigos piratas faziam em seus navios. Risque um X nos comentários e prove que você é digno de navegar nessas águas. E se quiser desvendar mais mistérios do mar, visite o Porto da Ciência, nosso novo vídeo sobre tesouros afundados já está ancorado no canal. Até a próxima, marinheiro! E lembre-se, o verdadeiro tesouro não é o ouro, mas as histórias que você vive para contar. Bandeira preta, crânio e ossos cruzados.